Elizabeth Alexandra Mary, a Rainha Elizabeth II. Nascida em Mayfair, Londres, em 21 de abril de 1926, filha de Albert Frederick Arthur George, Duque de York. Posteriormente, tornou-se rei, conhecido como George VI, rei do Reino Unido, Irlanda e dos domínios britânicos além-mar. Seu pai foi historicamente o último imperador da Índia e o primeiro chefe da comunidade britânica. Sua mãe, Isabel Bowes-Lyon, Duquesa de York, posteriormente intitulada como Rainha-Mãe, foi rainha consorte do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, de 1936 a 1952, e imperatriz consorte da Índia, de 1936 a 1942. Quando criança, Elizabeth não frequentou presencialmente uma escola. Ela foi educada em casa, por tutores contratados pela realeza, para que crescesse e fosse educada estritamente aos costumes da monarquia. Desde criança, a então menina Elizabeth era foco constante da imprensa britânica, e mesmo tão nova, já cumpria algumas funções públicas muito importantes. Um momento muito marcante de sua infância, no que se diz respeito à importância, poucos sabem, mas aos 6 anos de idade, Elizabeth foi apresentada em um selo de 6 centavos, o que deu ainda mais notoriedade à jovem menina, tornando-a ainda mais reconhecida nas ruas, sendo até mesmo para ela muito difícil de ir a um parque ou dar um breve passeio na rua, de fazer coisas normais que crianças fazem no dia a dia. Já em 1936, com a prematura sucessão de seu pai ao trono britânico, Elizabeth torna-se com apenas 10 anos de idade a primeira na linha de sucessão ao trono, tornando-o ainda mais popular. Seu rosto naquela época estava na capa de todos os jornais do mundo. Elizabeth, desde pequena, assumiu o papel como futura sucessora da coroa britânica. Isso, com certeza, trouxe muita responsabilidade à pequena Elizabeth. E entre o assédio da imprensa e a pressão familiar para que aprendesse ao mais alto rigor os costumes reais, a menina cresceu sendo querida por todos. Sua juventude veio a guerra. O Reino Unido declara então guerra à Alemanha. Nessa etapa da vida, Elizabeth morava no castelo de Windsor. Todavia, no último ano do conflito, Elizabeth aderiu ao Serviço Territorial Auxiliar, um grupamento de mulheres que serviam como voluntárias em funções variadas para o exército britânico. Nesse serviço, Elizabeth foi treinada como motorista e como mecânica. Já ao final da guerra, ela contou que saiu às ruas para comemorar a vitória dos aliados com sua irmã. Nessa época, ela tinha apenas 19 anos de idade. Em 20 de novembro de 1947, aos 21 anos de idade, ela casa-se com Philip Mountbatten, seu primo distante de segundo grau, filho do príncipe Andrew da Grécia e Dinamarca, que ela conheceu ainda muito nova, quando estava com 13 anos de idade. O casamento foi realizado na Abadia de Westminster. E exatamente aos 25 anos de idade, Elizabeth tornou-se rainha do Reino Unido, especificamente no dia 6 de fevereiro de 1952, dia em que seu pai faleceu. Isso já era esperado, uma vez que no último ano de reinado de George VI, sua saúde já estava extremamente debilitada, levando Elizabeth a substituí-lo em diversos eventos públicos. Quando seu pai faleceu, Elizabeth e seu marido estavam em uma viagem, especificamente no Quênia, retornando imediatamente ao Reino Unido assim que soubera da notícia. Já a coroação como rainha não foi imediata. Os preparativos duraram quase um ano. Sua coroação, em 1953, foi a primeira coroação televisionada da história. Um fato interessante, dentro do Reino Unido, estima-se que 27 milhões de pessoas assistiram à cerimônia, e 11 milhões ouviram pelo rádio, mais de 80% da população. O discurso de Natal da rainha também passou a ser televisionado em 1957. Nos anos seguintes, os eventos da família real se tornaram marcos transmitidos mundialmente, com bilhões de espectadores. Após a sua coroação, Elizabeth tornou-se figura pública muito presente e ainda mais respeitada em todo o mundo. Em 1965, nos primeiros anos de reinado, um dos marcos diplomáticos mais importantes da rainha foi uma visita à então Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, lado alinhado ao Ocidente, em oposição à Alemanha Oriental, alinhada à União Soviética. Para se ter uma ideia, a importância do fato, o monarca britânico não visitava a Alemanha desde 1913.
Desde então, os dois países foram rivais tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Esse foi um dos maiores feitos políticos e diplomáticos da história, já que essa visita marcava 20 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e foi vista como um reconhecimento da reconciliação entre britânicos e alemães e da volta da Alemanha como potência europeia. Ao longo dos próximos anos, a rainha fez outras viagens que marcaram história na Europa ao longo de seu reinado. Em 1957, tornou-se a primeira monarca a abrir um ano parlamentar no Canadá, que é até hoje parte do Commonwealth e tem Elizabeth como rainha. Em 1986, foi também a primeira monarca britânica a visitar a China continental. Anos depois, em 1997, a ilha de Hong Kong seria devolvida à China pela premier Margaret Thatcher. Elizabeth e Philip, ao longo da vida, tiveram 4 filhos: Charles, nascido em 1948, Anne, nascido em 1950, Andrew em 1960 e o caçula, Edward, em 1964. Em 1970, acontece um fato muito curioso, conhecido como a primeira caminhada entre os plebeus, no qual Elizabeth quebrou protocolos nunca quebrados pela família real, caminhando entre a população, na Austrália, em 1970. Até então, nas visitas oficiais, monarcas britânicos somente acenavam de veículos ou a uma distância segura das multidões. Em 1977, a rainha completa seu jubileu de prata. A rainha Elizabeth II completou em 1977 25 anos no trono, um verdadeiro marco. Em discurso emocionante naquela época, a rainha recordou-se de uma fala que havia feito, ainda pelo rádio, quando era princesa, em 1950, e da morte de seu pai, quando prometeu dedicar a vida e a servir o Reino Unido e ao Commonwealth, dizendo: "Embora esse voto tenha sido feito nos meus dias de juventude, não retiro nenhuma palavra do que diz." Na ocasião, a rainha recebeu inúmeros elogios de autoridades mundiais, por, mesmo em um momento de crise econômica no Reino Unido, ter viajado mais de 50 mil quilômetros para visitar uma série de países do Commonwealth, das Américas, a Ásia e a África. 1992 marcou um momento conturbado na família real, deixando a rainha Elizabeth bem descontente com a situação. O casamento entre seu filho, o príncipe Charles, e a princesa Diana, em 1981, foi longe de ser bem sucedido. Com muitas polêmicas extraconjugais, o casal se separou em 1992, divorciando-se em 1996. Naquele mesmo ano, o príncipe Andrew se divorciou da sua esposa, assim como a princesa Anne de seu primeiro marido. Esse ano na família real ficou conhecido como o Ano Horrível. A crise da família real só se agravava em 1997. A princesa Diana era altamente popular no Reino Unido, assim como fora do país. Ela era conhecida também como a princesa do povo. Na época, eram conhecidas as desavenças entre a rainha Elizabeth II e a princesa. Essas situações levaram a uma grande crise da imagem da família real. O ápice ocorreu após a trágica morte de Diana em um acidente de carro. Nessa época do acidente de Diana, a família real se isolou no interior do Reino Unido, evitando falar com a imprensa. No entanto, pressionada pelas críticas, a rainha Elizabeth acabou precisando voltar a Londres e realizar um pronunciamento na televisão, comentando assim sobre a morte de Diana e sobre a situação da família real. O ano de 2002 foi marcado pela morte da mãe e da irmã da rainha Elizabeth, além de marcar também os 50 anos do reinado. Nesse ano, a rainha foi atingida por uma tragédia familiar dupla. Morreram com 7 semanas de diferença sua irmã, princesa Margaret, aos 71 anos, e sua mãe, aos 101 anos de idade, abalando mais uma vez a família real. No ano de 2012, o reinado de Elizabeth completara 60 anos, comemorando assim seu jubileu de diamante. Nesse mesmo ano, a rainha quebra outro recorde na história da família real, ao abrir as Olimpíadas de Londres. Como a rainha já havia aberto os Jogos de Montreal em 1976, se tornou a primeira monarca a abrir 2 competições olímpicas. 3 anos depois, em 2015, Elizabeth quebrou um novo recorde dentre os monarcas, tornando-se a monarca há mais tempo governar o Reino Unido, quando superou então o recordista, a rainha Vitória, que é também sua tataravó. Mesmo após mais de 60 anos de reinado,
reinado, vendo e vivendo inúmeros eventos e conflitos mundiais, a rainha se viu no ano de 2020 diante de uma das crises mais terríveis da história, uma pandemia, a crise do C-19. Elizabeth será lembrada ao longo da história por ser a rainha do trono britânico durante uma pandemia, sendo para ela, Elizabeth, uma das maiores e mais desafiantes situações já enfrentadas pelo Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. As palavras da rainha: embora tenhamos enfrentado desafios antes, este é diferente. Desta vez, nos unimos a todas as nações do mundo em um único esforço. Em 2021, marca um ano de muita tristeza para a rainha, com a morte de seu amado companheiro de vida, com quem esteve casada por 69 anos, o príncipe Philip, sendo esse o mais longevo consorte da história britânica. Após a morte de Philip, a família real seguiu reinventando-se. A polêmica do casamento de um dos netos da rainha, o príncipe Harry, trouxe muitas desavenças para a família, abalando novamente a imagem da família real diante de inúmeras polêmicas. No dia 6 de fevereiro de 2022, a rainha Elizabeth completou seu jubileu de platina, com 70 anos à frente do reinado, aos seus 95 anos de idade. Vários eventos foram realizados para festejar a data. As celebrações aconteceram especialmente no mês de junho, entre os dias 2 e 5, com a presença dos membros da família real, entre elas parada militar, corrida de cavalos, show com astros de renome, missa em ação de graças e aviões da Força Aérea que sobrevoaram o céu de Londres. No dia 21 de abril de 2022, a rainha completa seus 96 anos de idade. Evitando muitas aparições, a rainha estava recuperando-se da C-19 desde o começo de 2022. Em uma de suas últimas aparições, a monarca aparece em uma foto com 2 de seus pôneis, em uma imagem encomendada pelo Show Real de Cavalos de Windsor. E no dia 8 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth II falece, aos 96 anos de idade, no Palácio de Balmoral, na Escócia, em uma das residências de férias da família real. Na data da morte, um comunicado feito através das redes sociais do Palácio de Buckingham diz: a rainha morreu em paz, nesta tarde, 8/9, no Palácio de Balmoral. O rei e a rainha consorte vão permanecer em Balmoral e retornarão a Londres amanhã. Esse foi o legado de uma das mulheres mais poderosas da história, tornando-se a monarca com o reinado mais longevo de todos os tempos no Reino Unido.